Oi, boa tarde, bem-vindos à primeira edição do Tabacast. Eu sou o Vinícius Espada. Eu sou a Melissa May. Eu sou a Anne Mayuri. Eu sou a Sofia da Silva. Eu sou a Mayara Schenko. E eu sou a Larissa Terui. Nesse nosso podcast a gente aborda assuntos sobre tabagismo e outras formas de fumo também. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Germano, um dos professores de História do Exatos. Boa tarde, obrigado pelo convite e estamos aí para responder as perguntas que vocês propuseram. Você quer falar alguma coisa antes ou a gente pode começar com as perguntas? Acho que dá. Eu vou começar perguntando desde quando você começou a fumar e como você começou. Se for por Então, influência. eu acho que eu aceitei o convite porque, obviamente, vocês me veem aqui. Eu aceitei porque eu não ligo de falar de qualquer assunto, mas eu não tenho essa dependência acerca de cigarro. Por exemplo, a última vez que eu fumei foi lá em Ilhabela. E aí não tem... Bom, em casa eu não tô num momento de escrever bastante. Também não tô em sequência de correção de prova e também não tô num bar com os amigos, né, trocando ideia. Então, quando não são esses momentos, não aparece assim essa vontade. Mas dá para dizer que começou a ter algum consumo de cigarro nesse ritmo social. Eu acho que faz tempo, né? Faz tempo, umas 2 décadas aí. Mais de 2 décadas. Olha só, eu nem chegava a comprar massa, era muito raro. Era mais quando eu ia para alguma balada. É que assim, vamos lá. 98, 99. Eu estava no terceiro ano do ensino médio em 98 e era comumzaço todo mundo fumar, inclusive dentro do lugar. Então, uma vez por semana, alguém da galera comprava um maço pra gente fumar durante lá, porque alternava, né, entre o consumo de alguma bebida e o cigarro. E era engraçado, né, que nessa época se fumava dentro dos recintos, ainda que fechado. E, mano, era uma névoa incrível. E aí todo mundo, quando chegava em casa, tinha um ritual, que era tirar toda a roupa e tomar banho, porque senão você não conseguia dormir. Porque você saía de dentro de um cinzeiro, era a coisa mais estranha do mundo. E a gente achava isso normal, né? Com o tempo que isso acabou mudando e a gente não tem mais essa... como é que eu posso dizer? A gente não tem mais esse problema, o que eu acho maravilhoso, né? Tá aí uma mudança que eu nunca teria pedido, mas que depois que veio eu agradeço porque é realmente complicado. Então, não sei, eu já tive momentos nos quais eu... Pega 2019, foi um ano que eu fumei bastante, porque eu estava começando a desenvolver um projeto de mestrado. Final do ano passado, da qualificação, segundo semestre de 2022, foi bem pesado. Creio que daqui a pouco vai ter um aí, até o primeiro semestre do ano que vem, que é quando eu tenho que entregar a nova qualificação. Então vai nesses ritmos, assim. Então eu não consigo, às vezes, me considerar fumante, porque quando eu faço exame e tudo, eu não tenho nada. Porque eu não tenho... Eu como pratico bastante esporte, então não sei, eu não me dá condição acerca disso. Mas a gente fala mais disso porque eu vi que tem mais perguntas nesse sentido. E você já teve alguma complicação na saúde desde que começou a fumar? Não, eu já tive uma série de complicações que tem a ver com qualquer outra coisa, menos isso, né? Por exemplo... em realidade eu não poderia nem fumar um pouco, porque eu tenho uma sequência de doenças crônicas pulmonares desde criança mesmo. Sempre tive muita tosse e tal. Tanto é que quando eu peguei o Covid eu quase morri. Já era notório para mim que se eu pegasse isso daí ia ser bem difícil para mim. Mas não consigo ver... Nunca foi diagnosticado nada em razão disso, até porque, como eu havia dito, né? Quando tira a chapa do pulmão, não parece que é de fumante, né? Eu também não tenho... Acho que eu nunca cheguei a ter uma sequência de uma semana, que nem um fumante de verdade, que fuma um maço por dia. Sim. Porque enjoa o negócio, né? Não é um... Eu até confesso, se fosse falar, tomar cerveja com os amigos, eu acho isso muito mais complicado. Se desse para ir todo dia, era uma coisa que eu acabaria fazendo. Né? Agora, o cigarro, não, ele acaba enchendo o saco. E principalmente o industrializado. Não sei se a gente vai entrar pelo que eu vi nisso, mas eu acho que entra ali na ideia de compra e tal, a gente pode guardar para falar isso depois. Mas eu acho que, então, não em razão disso. Mas, de novo, eu não me comparo com... É que a próxima questão já vai entrar, a gente espera. Mas eu não me comparo no meu maior momento
a quantidade de cigarros fumados minha não chega perto de um fumante normal, um cara que é viciado mesmo e tal. E você já tentou parar de fumar? E aí entra. Então acaba pra mim nessa pergunta... Porque assim, quando me enjoo eu paro. E aí às vezes eu paro meses. Então pra você, tipo, não é um vício, é socialmente mesmo, quando você tá com amigos, no ou- bar. Ou quando eu momento preciso- de estresse, cara. Porque a nicotina, ela te causa concentração, ela te causa... ela causa, né? Porque ela não é uma coisa lá boa, assim. Mas ela traz concentração, ela traz calma, aumenta o seu foco. Para você ter ideia, quando eu fiz o cursinho em 99, os professores falavam abertamente antes do vestibular: toma um café, come um chocolate e fuma um cigarro. Por causa da nicotina. Olha só que doideira, né? Imagina hoje em dia... Tudo bem, era cursinho, todo mundo ali acima de 18 anos, mas ainda assim, mesmo hoje, eu duvido que essa recomendação seja feita em algum cursinho. Então, sempre que engata um momento no qual eu tô com um consumo maior, eu já não vejo a hora de parar. Porque mesmo acaba sendo um negócio até contra a vontade. Tipo de, nossa, eu tô protelando, não tô escrevendo. E aí eu tô lá naquela tensão, você fica olhando a tela do computador, aí você vai lá, começa a ler uma outra coisa, aí de repente você vê, você abriu uma rede social. Aí eu falo, a minha atenção tá completamente nula. E aí a contragosto, eu não queria, mas eu vou lá e acendo cigarro. Pra ver se... Não é que é inevitável, é de propósito. É pra ver se eu vou focar. Né? Agora... Isso quase biológico. Minha mãe também é assim. Minha mãe, ela tem 69, desde os 16 anos ela fuma, mas ela nunca fuma mais do que 3 cigarros num dia. Tipo, é raro a pessoa ser assim, né? Agora, por parte de pai, não, eu já tive bastante. Eu tive um tio que fumou dos 16 até, 45 anos aproximadamente. Hoje ele tem 62, 63, eu acho. E ali era assim, sabe, não tem cigarro, você tem que parar o que tá fazendo para ir comprar. Isso nunca foi um problema para mim. Mesmo se eu tiver não socializando com os amigos, a gente foi num churrasco. Aí eu falo, por exemplo, eu não gosto de cigarro normal mesmo. Isso para mim é só fedor. E aí eu falo, alguém tem um cigarro de menta? E aí ninguém tem. Aí eu até pergunto, vai começar... Tem uma padaria aqui perto? Não tem, teria que pegar carro. Não vou. Então fica sem hoje. Entendeu? A preguiça supera, então por isso que eu acabo não... Eu sei que aí tem uma outra amiga minha que sai direto e ela já fala, não dá, eu vou pegar o carro e vou. Você quer que eu procure um pra você? Eu falei, já que você quer tanto passear, você vai lá e compra pra mim, mas se não quiser ir também eu não ligaria. Mas aí eu vejo por ela a diferença, né? Nesse domingo mesmo, era pra eu encontrar com ela, ajudar ela numa reforma lá na casa dela. Ela falou, Gê, se você puder, compra um quente cinza pra mim. Tá bom. E aí eu morri, porque tipo, a gente não vai mexer com peso, carregar areia lá, e ela precisava do cigarro. E eu tava saindo da corrida, tava terminando meu treino no domingo. E então acho que isso dá um pouquinho da diferença. Tá, então, quanto você gasta mais ou menos mensalmente com a compra do cigarro quando você compra, né? E aí, então, essa dá uma resposta legal. Antigamente tinha não vou ficar falando de marca porque eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Tinha uma marca de um determinado cigarro que ele era mentolado com cravo e tal, e esse é o que menos deixa fedido, porque o cigarro industrializado ele fede horrores. Nossa! Ele fica assim, ele fica um cheiro, uma marca de fedor na sua mão. Não, mas o da mão, eu não tô zoando. Você lava a mão e volta. Aí você, por exemplo, de sexta-feira que eu vou... quando eu vou acompanhar o outro professor lá, aí são 2 cigarros. E aí eu vou, lavo a mão, faço assim com os dedos. Nossa, dá pra sentir o cheiro. Eu falo, mano, mas eu acabei de lavar, o negócio não sai. Aí esse, que era um de menta com cravo, ele não fica tanto, mas ele é relativamente caro, ele já é 12, 13 reais. Mas aí vai durar, no mínimo, se tiver saindo bastante, 1 semana e meia, por aí. Se tiver escrevendo, isso pode durar só 2 dias. Nossa, quando eu tô com prazo, quando eu tenho que corrigir as provas de vocês. Mano, aí porque olha, vocês escrevem tão tergiversando
que eu falo, nossa, o que tá falando? E aí minha mente vai indo para qualquer lugar, aí o cigarro funciona como um equipamento de trabalho. E aí, por exemplo, amanhã vai vir, né, quantidade relativamente grande de provas. Provavelmente, só que eu não compro mais desses, né? Agora fica um pouco mais caro, eu prefiro comprar o tabaco que é 100% tabaco. Daí compro seda, filtro para utilizar. E isso vai alguma coisa entre um mês puxado e um mês light, no qual só para socializar, isso pode variar entre 30 até R$80. O que é uma grana relativamente considerável, né? E em qual período do dia, assim, se você tivesse um maço no bolso, você sentiria mais necessidade de fumar? Olha, normalmente, eu vi aqui que vocês estão colocando manhã, tarde e noite, eu acho que vai mais pra tarde. Porque tarde é aquele momento, pega a gente aqui depois do almoço, né? Dá aquela leseira, aquela moleza. Exceto quando à tarde eu vou acabar treinando, porque aí não dá. Aí atrapalha completamente. E é engraçado, né? Porque pra você ter ideia, o cigarro ele é um negócio que ele te dá mais ressaca para um treino do que álcool. De álcool você tem Vou dar um exemplo para corrida. Você sente nos primeiros 5 minutos, mas aí você suou, né? Você resolveu alguma coisa ali e de repente você está indo bem. Óbvio, estou falando de uma pessoa que está bebendo relativamente normal, né? Não alguém que acordou no hospital. Agora, o cigarro, se você está fumando, você fumou 10 cigarros um dia antes, comigo o desempenho caía alguma coisa em torno de 10 segundos por quilômetro. Isso é muita coisa para corrida. Se fumar muito, 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 chega a cair 1 minuto. Então você fala, caraca, né? Assim, você sente no desempenho que você no dia seguinte não está respirando, você não está consumindo tanto oxigênio como deveria. Mas eu acho que não dá para definir. Manhã é impossível. Quando você acorda de manhã é quase impossível você querer fumar, não é possível. Quer dizer, eu acho meio estranho. Mentira, eu conheço um monte de gente que, né, o primeiro cigarro da manhã sempre é o melhor, exatamente porque deu uma limpada no... não limpada porque você acorda com a boca suja, né? Você deveria escovar o dente. Mas porque quanto mais você fumar, menos você vai sentir a diferença do cigarro, né? Então você fica... O sono te obriga a ficar muito tempo sem fumar, e aí eles entendem que o primeiro Mas eu não sei, quando eu vejo alguém acordando e fumando, me parece aquela pessoa que acordou e abriu uma lata de cerveja. Eu acho tão absurdo quanto. Só caramba, você não tomou nenhum café da manhã, nem levantou um banhinho, nada, escovou o dente. Então, nesse sentido. E você já experimentou outros tipos de fumo? Eu vi ali, né? Bom, já fumei o narguilé. Nossa, quando eu era moleque era um sonho, porque quase não existia. E aí sai aquela quantidade gigantesca de fumaça. Aí tem aquele... Eu não sei como é que fala, vape, né? E esse pod aí, agora, o pendrive, né? O famoso pendrive. Esse eu não... Mano, eu vou falar uma coisa. Esse eu sinto toda a agressividade de 10 cigarros em uma tragada. Quando falaram na TV que o vape, ele é ruim, eu até discuti com o Du. Falei, mas não é todo, depende da essência que você fez, hein? Eu acho que tem coisa ali e tal. E aí dá pra discutir bastante. Agora esse, que é o pendrivezinho, um trago eu sinto tuço, eu não consigo estragar aquilo e não tossir. Então pra mim aquilo já nem é atrativo. Aquilo eu sinto falta de ar na sequência. Ele é pesado, eu acho. De todos esses... cachimbo. Aí esses daí não são nem pra tragar, né? Cachimbo, charuto. Eles são aromáticos, mas em casa, assim, o cara vai querer, eu posso fumar um cachimbo? Eu falo, deve, porque fica um cheiro legal, gostoso. E assim, meia hora depois some. Por isso que eu falo, cigarro industrializado. Se alguém acender um cigarro na minha casa, eu fui viajar, alguém deixa a chave comigo. Se um cara fumou na quarta-feira e eu chegar na segunda, eu sinto. Se o cara fumar um cigarro, um tabaco, um cachimbo, um charuto, passou 4 horas, sei lá, você não sente. Ele não impregna, é uma outra coisa. Essa questão das substâncias que tem dentro, elas realmente são problemáticas. O que você sente quando não tem a oportunidade de fumar no momento que você, deseja, precisa ou quer?
Comigo é tipo... Deixa eu ver. Veja quando deu vontade de você comer um chocolate? Putz, mas não tem, ia ter que sair. Então... Não é uma coisa, tipo, precisa. Não Você acaba fica não desesperado, sendo. você não... Se tivesse, seria mó bom. Se não tiver, tudo bem. Entendi. Agora, para a última pergunta, o que você acha sobre os jovens que fumam não só cigarro, mas como vapes e narguilés e pods? Pode o pendrive que eu chamo, né? Bom, aí entra uma coisa que eu tinha pensado já em falar pra vocês antes mesmo da gente começar a gravar aqui. É que, apesar de ter a minha vida, né, ter alguma aparência que não sei o que as pessoas imaginam que ela seja, eu creio que, e talvez vocês lembrem quando vocês eram do nono, a vida de vocês ela tem um comando, esse comando chama pai e mãe. Né? Até você ser maior de idade e autônomo economicamente, você tem que acatar aquilo que é dito e pedido pelas pessoas que te sustentam, basicamente. Eu já vi muitas vezes aquela conversinha de mas a vida é minha. Não é sua. Você quer que a vida seja sua? Então você sai de casa, entendeu? Você larga a escola, você vai viver por conta própria. Como tem muitos jovens da idade de vocês, por exemplo, só para deixar o público direcionado, que foi expulso de casa por alguma razão e tem que se virar. E aí essa pessoa que é autônoma, não está no teto de alguém, está tendo que se virar, se sustentar, essa pessoa realmente pode começar a decidir o que ela pode fazer. Então acho que antes dessa pergunta, primeiro de tudo, qualquer tipo de fumo é proibido para 18 anos, isso é lei. Eu não vou ficar discutindo com lei. Mas você acha... Acho que o que a gente acha nem importa, né? A gente trabalha mais ou menos com o que é a realidade. A primeira realidade é a legal. A legal é proibido. Eu acho que é proibido. Pronto. É proibido. Quando perguntaram uma vez... Curiosamente, foi num outro podcast aqui que me chamaram. E perguntaram o que eu achava, né? Se eu visse... não, foi pra sala de vocês, não foi? Que perguntaram? No movimento. O que você acha se você vir um aluno fumando, não sei o quê? Bom, eu não acho nada, porque a vida dele não me concerne. Eu tô aqui para ensinar história. Enquanto professor do Exatos, né, é provável que eu vá falar assim, olha, então, Mani, Opola, né, não seria a Lúcia, porque eu não tô na área dela, mas na alçada dela. Mas eu falar, então, aconteceu tal, mas assim, porque não é a função de um professor essa é uma função familiar inicial, entende? Isso fazendo um paralelo, que agora que a coisa vai ficar longa. Eu vou fazer um paralelo. Se um menor de idade tem um cigarro, temos um crime. Quem forneceu tem corrupção de menores, entendeu? O responsável pode se responder em conselho tutelar e perder a guarda, entende? Então a gente está falando de um crime. Eu não trabalho com crime, eu trabalho com educação. Então por isso que não concerne a mim. O máximo que eu faço é o dever de cidadão. Eu vi, eu não identifiquei o aluno, mas eu sei que teve alguém lá. Tipo, o banheiro tá cheirando lá, né? Tu sentiu o cheiro lá, vocês vão ter que se virar aí. Mas eu não sou oficial do Conselho Tutelar para saber quem são os menores que tá, quem forneceu isso para vocês. Porque se está chegando na mão de vocês, tem alguém que está cometendo crime. Sim. E não sou eu, não é uma função. Qual que é o paralelo disso? Eu me lembro quando eu estava na faculdade de educação e eu tive um professor que ele ouviu de uma aluna assim, mas na minha sala de aula, no estado, tem um menino que trafica droga na sala de aula. E aí como faz? Aí ele falou, aí você chama um avisero, chama a polícia, que isso é caso de polícia, não é de educação. Ponto, vamos falar de educação agora. Então alguns problemas, eles estão dentro da escola porque eles estão na sociedade. A escola, queira ou não, ela ainda está na sociedade. Tá? Então, isso é um problema, mas esse problema... Se vocês estivessem... Vamos supor, faz assim, eu acho legal a gente pensar essas situações em outros lugares. Se vocês foram para um clube, se são sócio de algum clube, sei lá, o Juventus, e aí vocês estão lá na quadra, e aí o pai de vocês foi buscar vocês e viu que vocês estavam fumando cigarro lá. Cigarro, hein? Não vou nem falar dos pendrive.
Ele não ia na direção do Juventus falar por que vocês não estão coibindo esses menores de fumarem e tal, entende? A escola aceita muito de bom grado coisas que não são da alçada educacional. Né? Isso não é um problema. Né? Coisas que... Paralela a isso. Você já viu esses filmes que estão assistindo com essa violência e tal? Então, não é comigo que está assistindo. Então, de novo, por que você está perguntando para mim? É assim, porque a coisa aconteceu aqui, então é a mesma coisa que dizer que aquele moleque que matou professora e aluno, ele é a responsabilidade dos professores, e não é. Aconteceu na escola, mas não é muito da minha alçada. Então, a gente tem que partir desse princípio. O segundo ponto é complicado demais a gente começar a determinar o que vai ser a vida para cada um. Porque eu fico brincando com vocês, vida se fosse bom não chamava vida, né? Não estou falando para a gente virar todo mundo depressivo. Eu estou falando vida é dificuldade, é ouvir não, é trabalhar para caramba, é não ser reconhecido, caramba, 4. E aí as pessoas escolhem diversas maneiras para, sei lá, aceitar ou fugir da realidade. E queira ou não, um primeiro momento que você começa a ter algum tipo de contestação vai ser na adolescência. Então, achar que todo mundo vai conseguir... Como que vai lidar? Não sei, cada família que lida do seu jeito. Né? O problema que cada um vai ter na família. Porque achar que você vai conseguir impedir que todo mundo tenha acesso... Assim, olha, vamos cair em temas mais polêmicos. É que nem falar, álcool é a mesma coisa, mas não, ainda bem que ninguém está vendo aqui. Porque eu não quero ninguém vendo a reação de vocês conforme eu vou falando. Vocês não deviam saber qual que é a piada de abrir a aba anônima, mas então significa que todos vocês já viram imagens que são proibidas para menores de idade. Entende? Então, essas coisas a gente deseja que seja proibido, mas isso sai muito da alçada. Eu não acho interessante um moleque de 15 anos, 16, 17, 18, que seja, fumando um maço de cigarro por dia. Assim como também não seria interessante um moleque bebendo e ficando bêbado todo dia. Entende? Porque aí você tem um problema maior, né? Que é a dependência. E não só a dependência química, eu digo uma dependência psíquica, a dependência de fugir da realidade. E isso é um problema, né? Se você não consegue ter controle sobre a coisa. Eu falo abertamente aqui, por exemplo, quando pega em época de estresse e tal, olha, segunda-feira não, porque né, não vamos tomar cerveja não, tá de boa. Aí terça-feira, encontrei alguém que deu uma chamada, vai só um pouquinho. Na quarta tem o jogo, o Corinthians não estava tão mal, né, para não passar, então faz um tempo isso. Para não passar vergonha, nem ódio, aí, tudo bem, quarta foi. Quinta é a nova sexta, aí sexta é sexta, sábado é sábado e domingo só de tarde. Aí você fala, então essa semana eu só não tomei breja segunda, né? Nossa, eu ficava mal, falava, nossa, precisa dar uma brecada. Isso é inconsciência entre todos os meus amigos. Se acontece uma semana difícil que acaba, a primeira coisa que eu quero falar, mano, tive uma semana difícil. Antes do cara falar quais são os problemas que teve na semana, e acabei tomando breja todos os dias. Aí, porque a gente sabe que, o problema não foi só a dificuldade, foi você se tornar dependente de alguma coisa para conseguir um estado de eu tô conseguindo lutar contra isso. Porque o maior problema não é... Quer dizer, momentaneamente você resolve ali. Você se sente, tô melhor. Depois você pode ter ressaca, depois você tem ressaca financeira, que você gastou um dinheiro absurdo. E se virar dependência, você não vai ficar mais feliz se não tiver, né? E aí quando você vai ver... Mas assim, eu não consigo imaginar como seja alguém que caiu em uma relativa dependência. Porque, por exemplo, eu perdi uns 12 quilos já agora porque eu simplesmente bani. Eu não vou... Os amigos me chamam e falam, eu vou, mas eu não vou tomar nada entre domingo à tarde até sexta-noite. Só pode ser sexta-noite, sábado à noite, no máximo um domingo. O domingo até saiu à tarde, porque o Corinthians não vale a pena ver. Então, aqui ainda é Corinthians de coração, mas não dá. Não vou ficar perdendo meu domingo para passar nervoso. Então, eu acabo tirando aquela desculpa. E aí, começa a sobrar dinheiro, você começa a emagrecer. Você fala, caramba, né? Quanto essa coisa faz? Mas, assim, a facilidade com que eu tive para travar me deu uma alegria. Porque eu já pensava, acontece tanto, né?
E eu ficava triste. Pô, acho que eu sou levemente dependente, mano. Que droga é isso? Porque me dá essa depressão. Então, pô, se o cara tá assim já com 18 anos, acho que dá para responder um pouco o que eu acho de jovens que fumam não só cigarros e tão cedo assim. Pô, se ainda fosse uma coisa que foge ao controle, ninguém consegue impedir, porém é completamente controlável, casual, eu acho que não seria nem digno de preocupação. Mas quando começa a entrar para isso, né? Por mais que eu pareça um cara rolezeiro, saio, não sei o quê, isso tem que estar dominado na minha rotina, né? Tem que ser... eu tenho controle que isso é para... Por exemplo, que aí, para fechar no cigarro, eu tenho controle que eu fumo na hora que eu acho que vai ser interessante, né? Pode ser fim de semana, aí vamos supor domingo eu não ia treinar, mas acabei treinando, apesar de sair para encontrar a galera. Mas se eu vou treinar, eu não vou. Ponto. Entendeu? Tipo, então é completamente controlável, né? Então, para isso, nem me preocupo, eu nem penso nisso. Eu não acho que... O maior problema é amarelar o dente, porque mas com o que eu bebo de café me causa uma estranheza, porque eu não consigo, eu acordo, eu preciso... Se eu não tomar café, dá dor de cabeça. Cafeína também é outra coisa que é bem complicada. Outra dependência. E você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu acho que eu já acrescentei nessa última parte aí. Ela foi relativamente grande. Realmente. Tá bom, então. Muito obrigado. Esse foi mais um TabaCast. Obrigado por nos ouvirem.